Trazendo para você a repercussão do primeiro dia da Cúpula do Clima, que reúne líderes de países em Belém. O evento antecede a COP30. O presidente Lula teve agenda extensa. Em um dos encontros, Lula fez cobranças aos chefes de Estado durante uma mesa de resposta temática. Em paralelo a isso, países como Noruega anunciaram apoio financeiro ao Fundo Climático lançado pelo presidente brasileiro. Então a gente vai ao vivo agora para Belém com a nossa repórter Marília Ribeiro, que acompanha tudo sobre a cúpula. Bom dia, Marília, bem-vinda ao Contexto. Acompanhando no Contexto Metrópolis nessa sexta-feira, pois é, continuamos aqui em Belém do Pará, nesse segundo e último dia de Cúpula dos Líderes, que começou ontem, quinta, e vai até esta sexta-feira. Neila, eu estou aqui na sala de imprensa da COP30, onde nós temos profissionais de comunicação, jornalistas que trabalham, jornalistas de todo mundo que vieram trabalhar justamente para poder cobrir essa COP30. Antes, como você disse, temos essa Cúpula de Líderes, mas a COP30 oficialmente tem o seu início a partir da próxima semana, segunda-feira, e vai até o dia 21 de novembro. Neila, nesse segundo dia, eu já vou trazer um pouquinho, porque o presidente Lula já discursou, a gente já teve até algumas atualizações em relação ao que aconteceu ontem para hoje. O presidente Lula, ele recebeu aí as delegações, mais de 50 delegações estão participando dessa Cúpula de Líderes. Teve aquela tradicional foto onde temos a participação dos líderes e também de representantes da COP30 e do presidente Lula. E agora há pouco ele discursou e ele falou sobre transição energética. Neila, eu separei alguns trechos. Ele afirmou que nessa COP30 os negociadores devem buscar entendimento e os líderes devem decidir se o século XXI será lembrado como o século da catástrofe climática ou como o momento da reconstrução inteligente. Ainda nesse mesmo discurso, o presidente Lula criticou as guerras em diferentes regiões do planeta, citou o conflito entre a Rússia e a Ucrânia e disse que gastar mais com armas do que com questões climáticas é pavimentar caminho para o apocalipse climático. Então, nessa sexta-feira, Neila, teremos o encerramento da Cúpula de Líderes, vamos ter diversos assuntos que serão debatidos em sessões plenárias, vamos ter clima, meio ambiente, transição energética e também os 10 anos do Acordo de Paris devem entrar em discussão nesta sexta-feira. Mas ontem a gente vai falar um pouquinho isso porque tivemos oficialmente o lançamento do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que é uma iniciativa do governo brasileiro, é uma das apostas que o presidente Lula vem fazendo em relação à COP30. Tivemos também o anúncio aí que temos 53 países que já aderiram ao TFF, que é a sigla para o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, temos a adesão da Noruega já e também da Indonésia, e esses recursos já ultrapassam o valor de 5 bilhões de dólares. A gente tem esse trechinho da fala do ministro e nós vamos acompanhar agora. Nós tivemos aqui alguns anúncios já, outros que serão feitos nos próximos dias, mas ainda durante a COP, como é o caso da Alemanha, que diz que vai se engajar, mas esperará o dia de amanhã para anunciar o aporte ao TFF na reunião bilateral com o presidente Lula. Mas só do que foi anunciado aqui, Indonésia, Brasil, Noruega e França, nós já superamos 50% daquilo que nós imaginamos para o final do ano que vem. Lembrando que países como China, Países Baixos, né, entre outros, Emirados Árabes, citar três que foram muito enfáticos em dizer que vão apoiar, mas não anunciaram valores, mas fizeram chegar a informação de que estão embarcando no projeto do TFF, não fizeram anúncio hoje, nem prometeram para amanhã, como fez a Alemanha. Mas veja que nós já superamos 50% com os anúncios já feitos. Você precisa
Pois é, Neila. Então, hoje a expectativa é para mais anúncios de países que devem aderir ao TFF. Então, são países que fazem investimentos voltados à preservação de florestas. Eles vão ter aí um retorno de acordo com esse plano que foi apresentado pelo presidente Lula. Ele que disse que esse plano, o TFF, representa uma iniciativa inédita que recoloca os países do sul global no centro das soluções para o clima. Então, hoje finaliza essa cúpula de líderes, mas os negociadores chegam já a partir da semana que vem e vamos ter aí longos dias, 2 semanas de negociações para, de fato, no final eles apresentarem ali o documento, todo o acordo que foi feito em relação à COP30, Neila. Marília, Lula também teve uma reunião bilateral com o presidente francês Emmanuel Macron. O que foi conversado entre eles? Inclusive, saíram várias fotos hoje de Macron abraçado aí com a população de Belém do Pará, fotos interessantíssimas. Mas como é que foi esse encontro entre os dois presidentes, que já são super amigos? Emmanuel Macron, que é uma simpatia, né, Neila? Sem mesmo vê-la, a gente percebe toda a sua simpatia. Tem algumas fotos que estão circulando aí nas redes, vídeos. Ele chegou a visitar a Bahia, ele foi para lá, então são fotos de lá da Bahia. Também tivemos algumas fotos aqui. Ele que encontrou com o presidente Lula ontem, ele foi até também à Universidade Federal aqui do Pará para poder conhecer todos os trabalhos que são feitos pelos estudantes lá. E no final ele teve uma reunião bilateral com o presidente Lula e o que foi discutido nela, Neila, foi os principais temas. Nós temos aí a segurança na fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa. O presidente Lula e Emmanuel Macron determinaram o reforço da cooperação policial lá na região da fronteira para poder combater ações como o narcotráfico, o corte ilegal de madeira e o garimpo. De acordo com o Palácio do Planalto, o presidente Lula convidou a França para participar das atividades de inteligência do Centro de Cooperação Policial Internacional de Manaus. Emmanuel Macron ele também chegou a debater com o presidente Lula a prioridade no enfrentamento das mudanças climáticas e ainda eles falaram sobre a expectativa para a assinatura do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, acordo esse que vem se arrastando e uma das expectativas também, entre todas essas que a gente vem citando, é que esse acordo venha a ser assinado. O presidente Lula fica aqui em Belém do Pará até esse sábado, quando ele viaja, ele vai para a Colômbia para poder participar da cúpula da CELAC, onde ele deve, de acordo com Mauro Vieira, ele vai lá defender os interesses da Venezuela, mas ele retorna ainda no domingo aqui para o Brasil e participa da abertura oficialmente da COP30, que vai ser na segunda-feira, a partir das 3h30 da tarde. E a ideia, Neila, com o projeto que foi sancionado pelo presidente Lula, é que então, a partir dessa data, a partir da próxima semana, a capital do Brasil venha temporariamente para Belém do Pará. Na prática, o que significa despachos, acordo, tudo que for feito aqui pelo presidente Lula e também pelos seus ministros, eles vão sair com a assinatura de Belém do Pará. Depois da COP30, a capital retorna para Brasília. Neila. Marília, eu quero manter você em tela. Eu acabei de abrir uma matéria aqui no portal metrópolis.com que diz o seguinte: Lula defende o uso de lucros do petróleo contra a crise climática. O último dia do evento que reúne esses líderes, como você disse, o petista defendeu o uso de lucros do petróleo contra a crise climática. Ele disse o seguinte: direcionar parte dos lucros da exploração do petróleo permanece um caminho válido para os países em desenvolvimento. Bom, acho que ele está deixando claro aí o assunto exploração da Bahia, o fato de explorar petróleo aí na Baía Amazônica, Falamos sobre isso há pouquíssimo tempo. Essa exploração, que é uma exploração de estudo, começou a acontecer dias antes do início da COP30. Essa exploração estava sendo estudada aqui pelo Brasil. A licença não havia sido liberada pelo IBAMA, foi liberada dias antes da COP30. Houve muita discussão sobre isso. Até o momento, essa exploração é apenas uma exploração para entender se há de fato petróleo em uma quantidade que seja uma quantidade relevante para a economia do país. Se for, aí sim haverá essa exploração. Então, eu acredito que o presidente Lula esteja falando sobre isso, até porque petróleo e COP30, neste momento, deve ser este assunto. Então, ele linkou os dois assuntos e disse que o dinheiro, o valor advindo do petróleo, ainda pode ajudar as nações,
os países em desenvolvimento. É isso, Neila, fez uma leitura perfeita, por isso também a gente reforça, né, nós tivemos ontem e hoje também a participação do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, ele que é lá do Acre, ele também defende, ele chegou a levantar essa bandeira do Amapá, Davi Alcolumbre do Amapá, que chegou a levantar de fato essa bandeira para exploração antes mesmo dessa autorização sair. Nós tivemos aí diversas discussões acontecendo, embates entre o Ministério do Meio Ambiente com o próprio governo. A ministra Marina Silva diversas vezes chegou a falar que era contra, sim, essa exploração. Isso porque vai mexer com a população ribeirinha, vai mexer com os povos que vivem nessa região. Mas o presidente Lula ele vem defendendo, sim, essa exploração. Como você disse, a princípio é apenas um estudo para saber se de fato ali existe petróleo. Então é uma das formas, né, Neila, que ele acaba tendo para poder se resguardar em relação à sua decisão em apoiar essa exploração na margem equatorial. Ontem e hoje, aqui na COP30, na chegada, Neila, nós tivemos aí diversas manifestações, né, de grupos ativistas. A gente o carro de aplicativo, ele não chega até o complexo onde acontece a COP30. Ele deixa a gente ali a cerca de 1 quilômetro, 1,5 quilômetros e a gente tem que vir andando. Então é nesse perímetro da gente vir andando que a gente consegue observar essas manifestações de ativistas que são contra não apenas com a voltada e a exploração da margem equatorial, mas também de diversos outros temas que precisam e que vão ser discutidos aqui na COP30. E isso chama a atenção não só do Brasil, mas do mundo todo, né, Neila? Como eu te disse, aqui nessa sala de imprensa, nós temos jornalistas do mundo inteiro e que estão de olho aqui no Brasil. É um tema bastante relevante, essa questão envolvendo clima e meio ambiente, e que chega para poucas pessoas esse assunto, só que ele interfere de todas as formas na nossa vida, seja ela política, seja ela social, e acaba interferindo. Por isso que é tão importante a gente acompanhar essas cúpulas que acontecem como a COP30 e também acompanhar todos esses passos que são dados pelo governo, como, por exemplo, essa autorização que foi concedida aí do IBAMA para a exploração do petróleo na margem equatorial, para esse estudo que vai vir a acontecer, né, Neila? E tem outro ponto também, que na mesma época que foi liberado aí essa exploração, a gente lembra que tinha lá dentro do Congresso Nacional os vetos voltados aí para o meio ambiente, texto esse que acabou sendo bastante discutido lá dentro do Congresso Nacional e que os parlamentares acharam melhor esperar passar a COP30, então, para só depois eles analisarem esses vetos, porque senão pegaria muito mal. Isso foi o que a gente ouviu, eu ouvi lá dentro do Congresso Nacional, é que não faria muito sentido fazer essa votação dos vetos presidenciais desse texto com um tema que será discutido, que o Brasil é palco e protagonista envolvendo esse tema clima e meio ambiente, Neila. Marília no vídeo comigo e coloca aqui no telão, eu abri uma matéria, se vocês puderem espelhar o meu tablet, eu abri uma matéria sobre a foto oficial da cúpula do clima. A foto oficial tem Lula ao lado de Helder, né, que é o governador, e também de Antônio Guterres. A gente tem uma bela foto. Ó, Brasil COP30 ou Belém Climate Summit. Então, a foto de todos que participaram, o presidente ali ao meio. Mas uma pessoa sentiram falta de uma pessoa, que é o presidente Emmanuel Macron, que acabou não participando da foto porque tinha um evento para participar no México. Então, ele foi para a Bahia, veio aqui para Belém, mas não conseguiu participar da foto. Uma bela foto, de fato, belíssima foto. Marília, o que a gente vê ali ao fundo, gente? São araras, enfim, bonita foto, sem Emmanuel Macron, que acabou por tirar fotos na Bahia, acabou por tirar foto com as pessoas em Belém do Pará, mas temos então a foto oficial do evento que aconteceu antes da COP30. É isso, Neila, confesso que eu dei um zoom, viu, nessa foto procurando o Macron para saber se essa simpatia toda mesmo, mas também não encontrei. Essa foto é uma foto tradicional, né, e que ela vai ser utilizada aí pelo presidente Lula, mostrando também a sua força, o quanto ele conseguiu, mesmo com as ausências, né, que a gente teve as ausências aí de Donald Trump dos Estados Unidos e também de Javier Milei da Argentina, que a princípio a Argentina não enviaria nenhum representante, mas deve enviar sim representantes
representante para a COP30, já os Estados Unidos não. Eu conversando com especialistas, que a gente está com muitas pessoas, pesquisadores voltados aí para essa área, eles falaram que é até bom não ter Donald Trump aqui na COP30, isso porque a gente sabe que ele é contrário aos projetos voltados da ONU, então possivelmente ele poderia dificultar as negociações que vêm acontecendo e que vão acontecer de forma efetiva a partir da próxima semana. A gente lembra, né, que ontem e hoje nós tivemos aí as discussões, os líderes discutiram, mas eles não decidem. A decisão ela vem só a partir da semana que vem, que quando chegam os negociadores. E essa foi uma mudança que o Brasil propôs para fazer, Neila, porque antes, nas outras COPs, essa conversa com os líderes, com esses representantes dos países, elas só eram feitas depois dessas negociações que aconteciam na COP30 mesmo. Então, o presidente Lula viu que não faria muito sentido e também preferiu fazer ela separada da COP30 para, de fato, para que o governo pudesse se organizar e também os presidentes, porque muitos vieram de bem longe para poder comparecer até Belém do Pará. Então, essa foi uma decisão do presidente Lula, mas, de fato, nós vamos ter decisão tomada só a partir da próxima semana, onde eles também devem divulgar aí um ato que vai ser assinado e vai ser colocado à mesa junto com o projeto, com os objetivos que o Brasil traçou para essa COP30, Neila. Muito bem, dona Marília Ribeiro, muito obrigada. Obrigada por enquanto. Bom trabalho para você por aí. A gente continua aqui pelo Contexto. Até a próxima.